Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula de JavaScript do nosso curso DevLearning. Bom, como que a gente declara variáveis em JavaScript? Até um tempo atrás era usado esse var, que ele ainda existe no JavaScript, só que hoje em dia ele não é mais utilizado muito. A gente usa hoje em dia o let para variáveis e o const para constante, porque eles possuem diversos aprimoramentos, né? Eles são melhores de serem usados. Mas o que é uma variável afinal? A variável é aquilo que a gente usa aquilo que vai ser manipulado no nosso programa. Então, como o próprio nome diz, ele vai armazenar um valor que ao longo do programa vai ser manipulado. Né? Como a gente tem um exemplo aqui, a gente pode armazenar Bob, que, bom, nesses próximos slides a gente tem uns tipos de dados que podem ser armazenados. Então, se a gente usar um boolean, ele pode assumir dois valores, que vai ser true ou false. Então, verdadeiro ou falso. Ele também pode ser do tipo number, que vai ser um número com uma precisão de 64 bits. Então, vai armazenar um número. Pode ser do tipo string. O tipo string, ele armazena uma sequência de caracteres, como é o caso desse Bob aqui. E o object ele vai ser usado para tipos não primitivos, que são ou tipos mais complexos ou que vão ser usados para vetores, né? Então, aqui, como a gente tinha visto, a gente usou um let publisher house of books. O let é uma variável e o const auto Melvin Gray ele é uma constante que não vai ser alterado ao longo do programa. Além disso, a gente pode usar no nosso programa algumas operações aritméticas, né? O sinal de mais vai realizar uma adição, o de menos subtração, o asterisco vai realizar uma multiplicação, a barra vai realizar a divisão. Se você usar dois asteriscos, vai ser a operação exponencial, como vocês podem ver aqui. A porcentagem vai ser um módulo, ou seja, o que sobra de uma divisão. Aqui esse mais vai ser usado para incrementar um valor em 1 e o menos menos vai decrementar o valor. Então, os strings, como a gente tinha visto antes, são variáveis que representam uma sequência de caracteres. Então, aqui nesse exemplo, a gente está usando um let fruta 1, está atribuindo abacaxi, e um let fruta 2, morango. Também é possível concatenar duas ou mais strings com esse operador, com o operador mais, como se estivesse somando, né? Bom, e a gente tem algumas ferramentas no JavaScript que vão permitir a gente o controle de fluxo, né? Aqui a primeira seria o if. O if, ele permite implementar uma estrutura na qual, se uma dada condição for verdadeira, o que está abaixo, né, entre essas chaves, vai ser executado. Então, nesse caso, caso a condição 1 for verdadeira, o código que tiver aqui embaixo vai ser executado. O else if seria o se não se, né? Então, se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira, esse código aqui, esse bloco de código vai ser executado. Por fim, o else, se nenhuma das condições acima, que no caso a gente tem a condição 1 e a condição 2, forem verdadeiras, é ele que vai ser executado. Além disso, a gente também tem o switch. O switch a gente usa com alguma expressão. Então, a gente usa essa estrutura do switch, então case x, o que significa? Caso a expressão aqui dentro seja x, a gente executa esse bloco de código. Daí, sempre depois do bloco de código, a gente tem que colocar esse break, que indica que depois disso a gente sai dessa expressão switch. Aí, case y, então caso a expressão não seja x, ela seja y, executa isso. E esse default vai ser, para você inserir o que o programa deve fazer caso não atenda nenhuma das condições. Então também é uma forma interessante caso você tenha uma expressão que tenha várias possibilidades, né, de resposta.
Então, daí ele permite esse fluxo melhor, controlar o fluxo melhor. Bom, além disso, a gente tem os laços no JavaScript. Esse primeiro exemplo está mostrando como que a gente pode escrever um texto. Então, a gente está adicionando texto, adiciona o vetor, o primeiro elemento do vetor carro, e adiciona BR. Aí o texto mais igual. Então, eu estou adicionando nesse texto carro, o segundo elemento de carro, e colocando BR. Como vocês podem ver, isso não é nada prático. E se eu tivesse um vetor carro que tem 1000 elementos, né? Não dá para você copiar essa linha 1000 vezes e criar um programa dessa forma. A gente pode usar uma forma mais simples, como o for. O que a gente está fazendo nesse for? Então a gente está usando for uma variável i que a gente está inicializando como 0. Enquanto essa variável i for menor que o número de elementos contidos em carro, então esse carro.length, e ao final de cada iteração a gente incrementa esse i, a gente põe que o texto vai ser somado a carro do elemento i mais a quebra de linha br. Então, usando dessa forma, a gente faz o mesmo que esse código fazia, só que de uma forma muito mais simples e variável, né? Eu posso ter agora o carro pode ter infinitos elementos que ele também vai funcionar. A gente também tem o while. O while ele é o for mais simples, digamos. O while ele só vai ter uma condição aqui dentro. Então eu uso enquanto uma condição for verdadeira, o bloco de código que tiver embaixo dele vai ser executado. Só que com o while a gente tanto com o for quanto com o while a gente tem que tomar cuidado para que a condição alguma hora seja atingida, senão a gente vai criar um loop que nunca vai sair do nosso programa e vai quebrar o programa. Além disso, unindo o JavaScript com o HTML, a gente pode implementar uma lógica de input do usuário. Então a gente vai conseguir agora comunicar com o nosso usuário. Usando no HTML esse input, esse botão input com o type, aí no caso aqui é um input de um texto, a gente colocou um ID username e um placeholder que vai ser nome de usuário. E um botão. Então, com esse botão de submeter, né? Com ID botão e o onClick, ele vai levar essa função pega username. Então agora, no JavaScript, a gente usa essa função. Criamos uma variável username que vai pegar esse valor username que vai ser escrito nesse input do usuário. Então a partir de agora a gente consegue criar uma comunicação com o nosso usuário. A gente consegue pegar o que ele está escrevendo e armazenar de uma forma com JavaScript. Então a gente usa esse username e armazena o que está sendo escrito pelo usuário ao clicar nesse botão submeter. Bom, está na hora de a gente fazer alguns projetos e um exercício. O primeiro projeto que eu vou fazer junto com vocês, a gente vai implementar um contador. Então, um contador que vai começar em 0 e a gente vai incrementando ele cada vez que clicar em um botão. Bom, a gente já deixou um HTML e um CSS mais ou menos pronto, mas o que ele está fazendo aqui no HTML? Ele criou essa classe com o resultado, né? Que inicialmente é 0, como a gente pode ver aqui, certo? A gente também criou um botão que vai levar a função acrescentar toda vez que for clicado, que é esse botão aqui, né? Por enquanto ele não está funcionando, porque a gente ainda não mexeu no nosso JavaScript. Então, basicamente, o que a gente quer fazer? A gente quer poder mudar o que está aqui dentro desse resultado, né? Dessa div com o resultado, que inicialmente é 0. Inicialmente, então, a gente vai criar uma variável contador, que vai conter
o número que a gente está que é para ser mostrado no momento. Então a gente inicializa ela como 0. Agora a gente vamos mexer na nossa função acrescentar, né? Bom, aqui na função acrescentar, a gente quer que quando o botão for clicado, a gente quer que o contador incremente. Então a gente usa o contador mais, como a gente tinha visto. E a gente quer que esse resultado, esse contador, seja mostrado. Então a gente pode usar, como a gente tinha visto na aula passada, esse document.carrySelector. O nome da nossa classe que a gente tinha colocado aqui era resultado. Então resultado. A gente quer mudar o texto dela, então .innerHTML igual ao que a gente quer pôr, que seria o contador. Então, com esse código simples, a gente provavelmente vai fazer com que o nosso site funcione. Então, agora sempre que eu clicar aqui, ele vai incrementar o contador. Nosso segundo projeto que a gente vai fazer hoje é fazer uma página que ela vai receber um número como input do usuário e vai multiplicar esse valor por 2. Então vamos já usar o que a gente tinha pronto aqui e fazer uma pequena alteração nele. Então antes de mostrar o resultado, a gente vai criar um input do usuário. Input. Colocar o tipo dele, que o tipo no caso vai ser text. Vamos colocar um ID que a gente vai chamar de valor. E um placeholder que vamos chamar de valor também. Aqui na div class resultado, a gente vai querer que ele continue mostrando o resultado pra gente. No entanto, a gente não tem um valor inicial, então vamos apagar. E aqui no botão, ao invés de levar uma função acrescentar, vamos levar uma função que vai multiplicar. Então, vou mudar o nome dela, multiplicar. E como a gente quer uma multiplicação por 2, vamos colocar aqui vezes x2, né? Para mostrar que o nosso botão vai multiplicar por 2. Então, bom, aqui vamos criar uma variável que vai armazenar nosso resultado e uma outra que vai armazenar o valor que a gente quer que multiplique, né? O valor que a gente quer que seja multiplicado. Lembrando sempre de pôr ponto vírgula. Aqui a gente vai usar a nossa função multiplicar. Bom, o que a gente quer que aconteça? Então a gente quer, primeiramente, que ele pegue o que o usuário colocou, que no caso vai estar no input de ID valor. Então o valor vai ser o document.querySelector. E a gente quer pegar o valor dele, então ponto value. Não é o innerHTML não, nesse caso. Além disso, a gente quer agora então que o resultado receba o valor vezes 2. E por fim, a gente quer que isso seja mostrado. Então, document.carrySelector. A gente quer que seja mostrado naquela classe resultado. .innerHTML vai receber o que tiver em resultado. Então agora está pronto. Se a gente vier aqui, colocar um valor, ele vai realizar a multiplicação por 2 desse valor. Então, note que a gente também pode usar número float, né? Que também o programa vai continuar funcionando. Bom, os exercícios que vão ficar para vocês fazerem é um contador igual ao do projeto 1, só que vocês têm que adicionar um botão que vai decrementar. E o último exercício é criar uma calculadora mesmo, onde vai ter um input de qual vai ser a operação a ser realizada, soma, subtração, multiplicação ou divisão, o operando 1 e o operando 2 e um botão que ao ser clicado
vai mostrar o resultado, né? E além do local onde vocês vão mostrar esse resultado. Então aqui a gente tem umas dicas. E muito obrigado por mais uma aula. Como sempre, a gente tem os links para aprofundar o conhecimento. E eu vejo vocês na próxima.